10 horas 26 minutos, nós seguimos por aqui ao vivo na CNN Brasil, agora falando sobre dengue. Que coisa, hein, minha gente? Nós vivemos um momento, né, de tanto avanço da doença anos atrás, ali uma sensação de algum controle, de alguma estabilidade e agora o retorno, se é que assim eu posso dizer, o aumento de casos da doença vem preocupando autoridades de saúde. Nós nunca ficamos sem a dengue, nunca ficamos, né, sem a ocorrência desse mal. Só que agora existe uma alta, já são mais de 120 mil casos em todo o país e o pior disso, 12 pessoas morreram. Em São Paulo, a Secretaria de Saúde confirmou a 4ª morte pela doença. Vamos então com Suzana Busanello, ela quem conversa com a gente e explica o que é que nós sabemos. Suzana, bom dia. Exatamente, Elisa. Muito bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando. A partir de agora, o estado de São Paulo confirmou a 4ª morte por dengue, segundo o último balanço aí pelo Ministério Estadual de Saúde. 2 mortes foram confirmadas em Pindamonhangaba, uma em Jacareí e outra em Bebedouro. Para termos uma ideia, nos primeiros 20 dias deste ano já foram registrados 10.728 casos confirmados da doença. Este número já é o dobro, ou melhor, o triplo se comparado com o ano passado, neste mesmo período do ano, onde foram registrados 3.299 casos confirmados da doença. Já em todo o país, neste mesmo período, no início do ano, agora em 2024, já são 120.874 casos confirmados da doença e 12 mortes em todo o país. E aí, segundo o Ministério da Saúde, um levantamento realizado no ano passado, em todo 2023, foram 408.395 casos prováveis de dengue e foram 197 casos confirmados de mortes em todo 2023. Então, se a gente fizer esse comparativo, Elisa, é um número bem alarmante, bem assustador, porque são 120 mil casos, passa, né, de 120 mil casos apenas neste primeiro mês do ano e comparado com o ano passado, no total, foram 408 mil casos. E aí tem um levantamento que também traz o dado sobre chikungunya. A pasta também confirma 12.890 casos confirmados da doença, com 45 mortes no ano passado. E outra informação importante, que além de São Paulo, que é um número que assusta muito, o Distrito Federal e Minas Gerais também acionaram aí um alerta de emergência quanto a isso, porque esses casos estão assustadores. Para termos uma ideia, aqui no estado mineiro, em 2024, já são 21.573 casos de dengue confirmados e no DF esse número de ocorrências suspeitas da doença são 17.150 casos. No entanto, 16.628 já são classificados como prováveis, aí, casos prováveis de dengue. É um número que assusta muito porque tem esse comparativo e aí a Defesa Civil, juntamente com o Ministério da Saúde, o Ministério vem desenvolvendo aí estratégias justamente para combater esses casos da doença e minimizar esses danos, mas principalmente para conseguir minimizar os casos de dengue e de chikungunya para que eles não aumentem ainda mais. Volto com você. Nossa, totalmente. Nós que enfrentamos tantos problemas, hein, Suzana? E agora, mais uma vez, esse avanço da doença. E, ó, a gente está falando para vocês sobre esse avanço em todo o país, o que aconteceu aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Também tem preocupação, as pessoas também estão atentas a tudo isso. Os casos da doença bateram recorde. Nas 3 primeiras semanas do ano, o número de notificações teve um aumento de, nossa, quase 600%. Em comparação com o mesmo período de 2023, o Kleber Rodrigues é quem conversa com a gente sobre isso. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 8 das 9 regiões do Rio de Janeiro apresentam um número de vítimas acima da média histórica. O estado do Rio tem um crescimento de quase 600% na quantidade de casos de dengue em janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. A Rede DOR de atendimento informou que a alta de pacientes diagnosticados com dengue chega a quase 800% nas 3 primeiras semanas deste mês, na comparação com o mesmo período de 2023. As autoridades fluminenses anunciaram um pacote de medidas para enfrentar a dengue aqui no Rio de Janeiro. Esse pacote inclui um investimento de quase 4 milhões de reais, além da instalação de pelo menos 80 salas de hidratação e a conversão de 160 leitos para o atendimento de pacientes diagnosticados com dengue. Além disso, claro, as autoridades estão pedindo
o apoio da população. A população precisa e deve enfrentar o mosquito Aedes aegypti, aqueles 10 minutos de monitoramento do pátio, da própria casa, para evitar a água parada. Lembrando, a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Existe vacina, o Ministério da Saúde já anunciou, mas não tem vacina para todo mundo. Ela, por enquanto, é para um público-alvo específico, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Daí a importância do papel de cada um no combate ao mosquito Aedes aegypti. Do Rio de Janeiro, Kleber Rodrigues.